O plano de vitória do Zelensky propõe que seja permitido que a Ucrânia utilize armas de longo alcance contra a Rússia. Nós vimos, inclusive, este assunto vazando para a imprensa dos Estados Unidos, que seria uma espécie de cláusula secreta do plano de vitória de Zelensky, apresentado ali para o Donald Trump, para o Joe Biden, para lideranças de países europeus, enfim. Nós temos que há uma tentativa da Ucrânia de intensificar o poder militar para usar contra a Rússia. Agora, à medida que não é atendido o Zelensky, há uma discussão a respeito da possibilidade de armas atômicas para a Ucrânia. É isso mesmo. Noticia-se por aí que a Ucrânia poderia desenvolver artefatos nucleares justamente pelo fato de não se sentir apoiada como gostaria por parte dos países da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e assim por diante. Tá certo? Então, este é um ponto muito importante que nós temos que ficar atentos. A Ucrânia ou obterá apoio ocidental para atacar a Rússia utilizando mísseis de longo alcance, portanto, para acertar a infraestrutura russa de maneira mais intensiva, ou, ao mesmo tempo, a Ucrânia vai buscar desenvolver um artefato nuclear. Esta é uma discussão importante que vem à tona. Agora, apesar disso, a Ucrânia reitera que é signatária dos tratados internacionais sobre não proliferação de armas atômicas e coisa do gênero, tudo bem? Esse é um ponto importante. Agora, ao mesmo tempo, a questão não é descartada porque a Ucrânia, à medida que, pelo que nos parece, não irá ceder os territórios. E, ao mesmo tempo, nós temos uma Rússia avançando pouco, não é? Mas avançando em certas regiões, em especial Donetsk. Não é pouco, conforme alguns analisam, certo? Mas todo dia nós temos um pequeno vilarejo, uma pequena cidade que basicamente a Rússia de certa maneira conquista, né? Ao mesmo tempo a Ucrânia luta dentro da Rússia, a Rússia não consegue reconquistar o território, assim por diante. Tudo bem? Então não está fácil a vida da Ucrânia, há uma indefinição e, para complicar, o Trump chega à presidência e não está claro como será o governo de Donald Trump a respeito do apoio que dará à Ucrânia, tá certo? Então, não está bem definido como que os Estados Unidos irão apoiar a Ucrânia. É muito certo, porque o gabinete que o Donald Trump está montando, no caso ali o seu governo, o seu secretariado, enfim, é bastante complexo conforme nós iremos observar. Antes de avançar, vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. E, no assunto de hoje, o novo governo de Donald Trump, que acende uma grande dúvida sobre a Ucrânia. Se a Ucrânia não tiver o apoio que precisa na guerra contra a Rússia, nós teremos que atitude da Ucrânia? O desenvolvimento de um artefato nuclear? Repito, a Ucrânia já, através do seu Ministério de Defesa, reiterou que não, que segue ali as agências internacionais de energia atômica e tal, de não proliferação de artefatos nucleares. Entretanto, não está descartada essa hipótese, segundo nós podemos analisar, tudo bem? Agora, todo mundo de olho, conforme nós sabemos, no novo ministério, não é ministério do Trump, é o secretariado, porque no Brasil nós chamamos de ministérios e nos Estados Unidos eles chamam de de secretários, tá certo? E Donald Trump tem nomeado figuras que, ora em vez, são mais favoráveis à Ucrânia, ora em vez, são menos favoráveis à Ucrânia. Pegando o exemplo bem conhecido de todos, Elon Musk. Elon Musk é alguém que fará parte do governo Donald Trump. Para a eficiência do governo, nós falamos sobre aqui, só que Elon Musk é alguém que tem um apoio, ok? Que apoia a Ucrânia, tá certo? Conforme nós mencionamos. Ao mesmo tempo, nós temos a nomeação que foi confirmada do Marco Rubio para o secretário das Relações Exteriores, que aliás é o mais importante cargo, ok? Nos Estados Unidos, quando o assunto é secretariado, quando o assunto é geopolítica, que é senador pela Flórida, concorreu à presidência de 2016, enfim, Marco Rubio já se aliou a certos deputados, a certos políticos nos Estados Unidos contrários à ajuda para a Ucrânia. Agora, a posição do Marco Rubio é uma posição de que os Estados Unidos têm que ter um pragmatismo em relação à Ucrânia, não deixando, na minha interpretação, muito claro como que será a postura do Marco Rubio em relação à
Rússia. O Marco Rubio tem críticas muito severas, muito firmes contra a China. Esse é um ponto importante. Agora, contra a Rússia não há a mesma contundência necessariamente. E, além do mais, hoje nós tivemos as confirmações de novas figuras que vão compor o governo Donald Trump. Matt Gaetz, secretário de Justiça. Este deputado dos Estados Unidos já propôs que os Estados Unidos deixasse de apoiar a Ucrânia. Tá certo? Então, olha só, isso coloca em muito alerta Kiev a respeito de como será o governo Trump e como que o governo Trump eventualmente irá apoiar a Ucrânia. Fica algo muito indefinido. Então, todo mundo está de olho nisso. Nós temos que continuar. Agora, a nomeação de Donald Trump que mais chamou a atenção foi a nomeação de Tulsi Gabbard. Esta moça, que nós vamos observar na foto, já foi crítica muito ferrenha de Donald Trump, inclusive apoiando o candidato mais à esquerda possível no Partido Democrata, que é o Bernie Sanders. Se bem que a Kamala Harris é aquela perspectiva do progressismo que é bem velado, de certa maneira, é até pior do que, na minha opinião, do que o Bernie Sanders, porque pelo menos o Bernie Sanders deixa bem claro ali, a nossa concepção é essa mesma, tá certo? A respeito da luta de classes, sobretudo o marxismo classista em alguma medida, de concentração de renda, desigualdade social, etc. e tal. Outras figuras são piores, porque ficam, mais sutil o discurso, quando na prática nós sabemos para onde leva, certo? De qualquer maneira, esta moça, indicada aí a representar os Estados Unidos no governo Donald Trump e ser chefe, olha que coisa importante, diretor de inteligência, de modo que agências dos Estados Unidos que trabalham com a questão da inteligência, por exemplo, a CIA, tá certo? E o FBI vão ficar sob a coordenação de Tulsi Gabbard, que, repito, apoiou o camarada, o indivíduo lá de Vermont, salvo engano, certo? Bernie Sanders, e agora se aproximou do Donald Trump. Agora, além disso, além desse passado dessa mulher, nós temos também outro aspecto importante, que é o fato dela ser acusada de propagar a perspectiva russa da guerra, tá? Então nós temos alguém que vai comandar a questão das agências de inteligência nos Estados Unidos, que é pró-Rússia, pelo menos se demonstrou dessa maneira. Então nós temos um governo Donald Trump que vai sendo composto com uma certa incógnita e uma grande indefinição a respeito do modo que, de fato, Donald Trump irá acabar com a guerra. Porque a promessa do Trump de campanha é acabar com a guerra no primeiro dia do seu mandato. A guerra entre Rússia e Ucrânia, vamos acompanhar. Desculpem. Quanto ao apoio que o Trump dará eventualmente a Israel, é inquestionável, nós sabemos, tá certo? E outras questões da política dos Estados Unidos estão mais claras, a questão com a China, a questão com o Oriente Médio. Mas, quando o assunto é Ucrânia, o cenário é mais complexo. O Marco Rubio confirmado, então, o pragmatismo em relação à Ucrânia, nós falamos, resta saber o que significa isso na prática, e essa discussão que nós mencionamos a respeito da Ucrânia nuclearizada, tá? Aqui, no fronte de guerra, nós temos a Rússia buscando avançar, sobretudo em Donetsk. Donetsk é este oblast aqui, onde a Rússia tem feito avanços progressivos, conforme nós estamos observando. O foco ali é Chassivyar, Toretsky, ok? E agora, além de Vuhledar, o território de Kurakhov, ok? Então, há um interesse russo de conquistar mais territórios aqui na região de Donetsk. E uma coisa importante é que nós temos uma Rússia fazendo ataques muito intensificados contra a Ucrânia, tá certo? Talvez para acelerar a conquista territorial e, eventualmente, minimizar ainda a barganha possível que a Ucrânia possa ter caso haja com o Donald Trump uma busca e um acordo de paz. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, agradeço a sua presença, reitero a você, deixa o like, se inscreva no nosso canal e, óbvio, conheça a nossa comunidade geopolítica para entender o mundo. O link está na descrição do nosso vídeo para entender o tripé da geopolítica, história, geografia e política, para compreender como que se articula o tabuleiro da política global. Dê uma olhada, vem estudar com a gente, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.